Nós acompanhamos agora no Twitter da Metsul Meteorologia, @Metsul, que a temperatura agora chegou aos 35 graus e 5 décimos no bairro Moinhos de Vento, aqui na região central de Porto Alegre. Estamos com 34 graus e com todo esse calor, nunca é demais lembrar os nossos ouvintes da importância do uso diário do protetor solar, que é fundamental para prevenir queimaduras e também doenças de pele. Na praia e na piscina, então, nem pensar, o protetor é indispensável, nem pensar em deixar de usá-lo, especialmente no caso de bebês e crianças. Esse é o assunto que eu já havia anunciado aqui no início do programa e é sobre isso que eu converso agora com o diretor científico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, doutor Ilson Enck. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, ouvinte. Doutor, existem no mercado algumas marcas específicas para bebês e para crianças, marcas de protetor solar. Elas têm o que de diferente de um protetor voltado para o adulto? Ela realmente oferece mais proteção para a criança e para o bebê? Sim. Na verdade, esses produtos de marcas assinalam nos rótulos que são para uso infantil, mais adequados para a pele infantil. Tu disseste bem, eles protegem mais, né? E jamais, por exemplo, um produto com fator de proteção solar abaixo de 30 vai receber no rótulo, a designação de ser um produto infantil. Então, eles, no Brasil, de uma maneira geral, essas marcas consagradas apresentam uma boa qualidade, uma boa segurança e devem ser utilizados pelas famílias. Doutor, por que é importante aplicar um protetor solar mesmo nos dias nublados? Porque a radiação ultravioleta, ela perpassa, né? Mesmo a questão das nuvens, e ela danifica a pele, né? Muita gente se dá mal nessa questão de achar que num dia nublado não vai se expor ao ambiente sem usar uma proteção solar. Então, de fato, esse é um conceito arraigado na população que precisa ser desmistificado. O protetor solar é tão ou mais importante nos dias nublados do que no dia de sol. E no caso do guarda-sol, é uma boa alternativa para o papai e para a mamãe deixar as crianças o maior tempo possível embaixo do guarda-sol? Elas estão protegidas? A tua pergunta é excelente e oportuna, Marcela. Não, o guarda-sol ele oferece um mecanismo de proteção apenas parcial, porque ele não previne a reflexão dos raios solares da areia, por exemplo, estou falando de praia, né, para as pessoas, né? Então, ele oferece uma proteção, mas ela é parcial e não é confiável e de maneira alguma elimina a necessidade do uso do protetor solar. E, mais ou menos na mesma linha, eu lhe pergunto com relação ao uso de bonés, chapéus e a camiseta, que a gente vê muitas crianças na beira da praia com uma camisetinha. Também não ainda assim tem que ser usado protetor solar, mas também ajuda a proteger a criança? Não, correto. Todas as assertivas estão corretas. O boné, camiseta, tudo protege, mas nada substitui o protetor solar. Eu queria fazer uma observação que me parece oportuna e um alerta à população, que uma criança que seja exposta a queimaduras solares, muitas vezes com o surgimento de bolhas, né? Aquela pele muito vermelha, uma pele que não foi bem protegida e foi excessivamente exposta ao sol, ela vai ter, essa criança, isso não passa impune. Ela vai ter, quando na idade adulta, uma probabilidade 3 vezes maior do que quem não teve essa exposição de ter situações de câncer de pele, né? Então, os dermatologistas são obsessivos quanto a isso e nós, pediatras, endossamos isso, obviamente, né? De que precisa, sim, o uso de protetores solares. Agora eu vou aproveitar o seu gancho. No caso, mesmo com cuidado, às vezes a criança fica com a pele queimada, fica com a pele vermelha. E aí, nesse caso, os pais podem fazer uso de alguma loção pós-sol ou hidratante? Isso é indicado para crianças e bebês? Sim. Bom, antes de falar nisso, eu gostaria de dizer que sempre, em qualquer situação no verão, mas principalmente na situação que tu acabas de colocar, Marcela,
hidratar bem a criança, dar bastante líquido para a criança ingerir, isso é fundamental, né? Existem produtos sim, mas os melhores produtos pós-exposição, havendo uma irritação da pele pelo sol, são os hidratantes, e existem hidratantes de pele de vários nomes comerciais com a especificação de serem pediátricos ou infantis, e eles contribuem sim, né? Em alguns casos vai ser necessária avaliação médica em situações mais extensas. Agora, no caso da prevenção, a gente ouve muito falar que o uso do protetor solar tem que ser renovado na beira da praia, na beira da piscina, de 2 em 2 horas. No caso da criança, esse prazo também é adequado? Sim, correto, precisa. Inclusive, a gente tem notícia de que a indústria está em estudos ou está pesquisando novos protetores solares que vão mudar a cor na pele, vão dar uma sinalização para a pessoa de que está na hora de ser renovada. Esses produtos certamente não existem ainda na prática, mas quando surgirem vão prestar um excelente auxílio. Mas a tua colocação é correta, eles precisam ser renovados, principalmente após o banho de mar, a piscina, a cada 2 ou 3 horas no máximo. É importante também lembrar os pais de aplicar o filtro solar em algumas regiões que às vezes podem passar despercebidas, né? Como orelhas, nuca e lábios. Exatamente. A proteção tem que ser completa. Isso enseja que eu faça mais um esclarecimento que me parece importante. Não vale tanto para crianças, mas eu acho que o teu programa também tem uma utilidade pública, a questão do bronzeamento, né? A gente vê o pessoal chegar bronzeado do verão e isso gera até um entrelaçamento com o conceito de saúde, está bronzeado, né? Mas o bronzeamento também pode não passar impune, né? Ele deriva da produção de algumas células, os melanócitos, que podem causar efeitos de envelhecimento de pele ou até predisposição a câncer de pele, né? Então, o que se sabe é que não existe assim um bronzeamento seguro, um bronzeamento saudável, né? Então, isso é uma situação assim que deve servir de alerta, embora seja difícil incutir nas pessoas, a gente que vai à praia, vai à piscina, ver as pessoas expostas por longas horas ao sol, aquele sol das 11 horas, meio-dia, 3 da tarde, isso absolutamente não é recomendável. E a faixa de horário mais crítica é entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, né, doutor? Perfeito, Marcela, perfeito, exatamente isso. O ideal é evitar expor especialmente a criança e o bebê nessa faixa de horário. Antes dos 6 meses, o ideal é não expor, tá? Não expor. Aí surge a questão da vitamina D necessária para o crescimento, incorporação óssea, né? Mas você sabe que 15 minutos por semana de exposição ao sol sem protetor são suficientes para a produção da vitamina D, que é tão necessária, né? Então, o ideal mesmo é assim, antes dos 6 meses, apenas usar, e os pediatras costumam, e isso faz parte de recomendações internacionais, suplementar as crianças com gotinhas de vitamina D, até para prescindir dessa exposição ao sol. Acima dos 6 meses, a criança pode receber o protetor solar. Antes dessa idade não é indicado. E aí ela pode ter uma exposição de mais de 15 minutos por dia, mas com proteção e evitando esses horários que tu mencionaste. Para a gente finalizar, doutor, existe uma quantidade certa de protetor solar? Como é que o pai vai saber se a criança está bem protegida? O ideal é deixar ainda um pouquinho de branco assim na pele ou é um exagero? Não, eu não vejo essa necessidade assim, de ficar, vamos dizer assim, visível. E também não sei te responder com tanta objetividade assim, mas o ideal é ter a ideia de que quando se aplicou em todas as partes do corpo, se espalhou bem, inclusive nessas regiões que tu colocasse bem, como as orelhas. Agora, não há necessidade dele ficar visível, ele tem que estar bem espalhado, né? Eu sei que isso nem sempre é fácil e nem sempre as crianças curtem receber o protetor solar, mas é necessária essa proteção global assim, das partes expostas. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Wilson Henke. Tá bom. As ordens. Um abraço.
Conversei com o diretor científico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Dr. Wilson Henck, dando essas dicas importantes aí para os papais e mamães que nos acompanham a respeito do uso do protetor solar para crianças e bebês. Importante para todos nós, inclusive em dias nublados, como reforçou o Dr. Wilson.